Conheçam o mais novo membro desse canal, Nautilus Curioso. Ele faz vídeos assim como os meus, de animais impressionantes. Se inscrevam para dar uma força, vocês não vão se arrepender. Esse animal também foi sugerido pelo nosso amigo Nautilus Curioso, e para sugerir um animal dessa série é bem fácil. Esse animal deve ser bizarro, ou ter uma adaptação fora do comum. Então vamos lá. Nova Zelândia, uma ilha imensa, com uma natureza nem um pouco comum, e onde um elo perdido entre anfíbios e pássaros ainda prospera, mas que infelizmente está ameaçado de extinção, o tuatara. As ilhas ao sul da Nova Zelândia são um dos poucos lugares do mundo onde ainda é possível encontrar esse raro animal, que sobreviveu por milhões de anos, e sem sofrer absolutamente nenhuma alteração no processo, o tuatara. Esse réptil é normalmente associado a lagartos, crocodilos e aves, mas não especificamente com nenhum deles. Sua família remonta a 225 milhões de anos atrás, tornando uma espécie de fóssil vivo. Apesar de se parecer muito com um lagarto, o tuatara tem características mais parecidas com as das aves. Ele pertence à ordem Rhynchocephalia, ou cabeça de bico. Eles só existem na Nova Zelândia, e são de grande interesse dos biólogos, que o protegem contra a extinção desde 1895. O tuatara é o animal menos evoluído entre os laniotas, grupo que inclui répteis, aves e mamíferos que põem ovos. Além disso, eles possuem coração, cérebro e locomoção semelhantes aos dos anfíbios, o que indica que eles são descendentes dos répteis. Por serem muito antigos, os cientistas os estudam para saber como os dinossauros se comportavam em sua era. Esse réptil tem características comuns com anfíbios e pássaros, mas, na verdade, ele é parecido com praticamente todos os animais, com exceção dos mamíferos. Sua mandíbula superior em formato de bico, e o crânio rígido, se assemelham muito às tartarugas. Seu corpo tem o formato de um lagarto, e sua boca tem fileiras duplas de dentes, iguais aos de uma cobra. O tuatara seria o elo perdido entre os anfíbios aquáticos e os répteis terrestres, uma espécie em transição, por assim dizer. Nesses 200 milhões de anos de evolução, os tuataras permaneceram praticamente surdos. Eles possuem os ouvidos mais primitivos de todos os aniotes. Eles até têm cavidades auriculares, que são cobertas de gordura, o que permite que os tuataras escutem apenas alguns ruídos. Porém, apesar da primitividade do sentido auditivo, a visão desses animais é surpreendentemente bem desenvolvida, com foco independente, retina dupla e visão noturna. Outras características incomuns dos tuataras são que eles não possuem pênis, sendo a única espécie de réptil que não possui esse membro. Eles produzem um ácido em sua cloaca, que os cientistas ainda não conseguiram entender para que serve. Sua fileira de dentes duplos, na realidade, é uma formação óssea na mandíbula, algo bem incomum. Mas o mais diferente de tudo é que eles possuem um terceiro olho, com lente, retina e células hastes próprias, o qual se encontra entre os dois olhos principais, funcionando como um regulador do ciclo cardiciano do réptil. Pelo menos é nisso que os cientistas acreditam. Esse terceiro olho é mais fácil de identificar quando os tuataras são filhotes. Apesar do nome sugestivo em português, os tuataras, na verdade, não são muito tarados. Eles vivem em média até os 100 anos, e atingem a maturidade sexual entre a primeira e a segunda década. Porém, as fêmeas só se reproduzem a cada 2 a 5 anos, o que tem contribuído para que esses répteis sejam bem raros. Outra característica que piora isso tudo é que os tuataras vivem apenas na Nova Zelândia, o que gera reproduções entre animais aparentados e, por isso, pode trazer uma série de problemas à espécie. Para complicar ainda mais, como na maioria dos répteis, o sexo dos filhotes nos ovos é determinado pela temperatura, e a alteração de apenas 1 grau centígrado é suficiente para fazer surgir apenas uma ninhada de machos. Por viverem em um lugar tão remoto, a alimentação dos tuataras é escassa, o que os força a comer seus próprios filhotes em casos mais extremos. Felizmente, a natureza fez com que os adultos da espécie tenham hábitos noturnos, enquanto os filhotes sejam mais diurnos. Apesar de péssimos pais, os tuataras são ótimos colegas de quarto. Eles compartilham tocas com aves marinhas, e até protegem os ninhos de seus amigos emplumados, principalmente porque eles atraem espécies que os tuataras gostam de comer. Raramente os tuataras se voltam contra seus colegas, mas podem, sim, comer os seus sobrinhos. Bizarro, não? Espero que tenham curtido. Fiquem todos com Deus, e até o próximo episódio.